E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Neposiano, do canal Seta do Concurseiro. Estamos aqui no nosso guia de estudo com a nossa preparação para o concurso da UFRJ, tá ok? E hoje nós vamos começar a tratar da parte de raciocínio lógico qualitativo. É aquela parte da matéria que trata a respeito da tabela verdade, das proposições, proposições simples e proposição composta. Nós vamos começar com aquele mesmo critério que anteriormente foi dado. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o nosso edital e nós vamos começar nessa parte da nossa lógica qualitativa com a parte de estruturas lógicas, adotando sempre o mesmo critério. Questões que aconteceram esse ano, que são bem recentes e que devem dar uma base para a gente fazer a prova da UFRJ. Beleza? Então vamos trabalhar. Primeira questão. Olha aqui, ano de 2017. Essa questão tem 2 meses que ela foi feita. Qual das seguintes sentenças é classificada como uma proposição simples? Proposição simples. Proposição simples. Quais são as dicas que tem quando a gente trata com proposição simples? Proposição, a primeira coisa que você tem que pegar de imediato. Não pode terminar em uma interrogação, não pode terminar em uma exclamação e também não pode ser uma ordem. Nada disso pode acontecer, ok? Não pode ser nada disso. Então vamos dar uma analisada. Já procure esses símbolos aqui, ó. Na letra A. Eu tenho uma interrogação, não serve. Já consegui eliminar. Visualmente você já mata esse item que está em conflito. E também a proposição simples. Simples, simples, simples. Proposição simples é aquela que não pode ter o nosso conjuntivo, o nosso conectivo. Peraí, volta. Proposição simples não pode ter a presença de conectivo. Quais são os conectivos que a gente aprende dentro da lógica? Os básicos têm as variações, mas são quais? O e, o ou, o se. Então, e o nosso se, somente se. Você tem as variações deles aqui dentro, que podem ter. O e pode ser chamado de mais, o se então pode aparecer o quando, e outras variações aqui dentro. Mas os básicos são esses que a gente tem que procurar aqui dentro. Ok? Então vamos lá. Ele é goleiro do Bangu. Para ser uma proposição, você tem que ter os elementos básicos. Quais são os elementos básicos? Sujeito, verbo e predicado. A lógica ela não se preocupa muito com a nossa conjugação verbal. Ela quer saber se os elementos estão ali dentro. Ele é goleiro do Bangu. Beleza, quem é o goleiro do Bangu? Ele. Eu tenho os elementos básicos aqui dentro, mas aqui é uma pegadinha. Por quê? Dentro da minha estrutura lógica, quando o sujeito é um pronome, não serve. Tá ok? Então, ele é goleiro do Bangu não é uma proposição para a gente. João fez 18 anos e não tirou a carteira do motorista. Olha só, quantas funções estão sendo atribuídas por João aqui, ó. Ele fez 18 anos e não tirou a carta de motorista. O João tem 2 atribuições. E quem é que une essas 2 atribuições? É o nosso conectivo E. O conectivo E é um daqueles conectivos que são usados para transformar proposições simples em proposição composta. Então, isso aqui é uma proposição. Mas ela é uma proposição o quê? Composta. O que vai contra o que está sendo pedido no enunciado. Então não serve. E por último, Bashar al-Assad é o presidente dos Estados Unidos. Ah, professor, isso é mentira. O Trump que é o presidente. Como eu disse para você, a lógica não se importa com isso. Isso daqui é uma afirmação? Sim, é uma afirmação. Eu tenho sujeito, verbo e predicado? Tenho. O meu sujeito é um nome de uma pessoa? Sim. Então, isso daqui é uma proposição. Eu tenho algum conectivo aqui dentro? Não. Então, eu tenho uma proposição concreta e essa proposição simples. Então, a minha resposta é a alternativa letra D. Beleza? Toma cuidado com essa pegadinha aqui, ó. O pronome sendo sujeito. Vamos para a próxima? Bem, vamos para a segunda questão. Acerca dos princípios de raciocínio lógico, analise as seguintes afirmativas. Essa questão aqui é muito legal. Por quê? Ela vai trabalhar com a gente as bases e os fundamentos do nosso raciocínio lógico. Olha o que ele fala primeiro. O princípio da identidade indica uma proposição verdadeira, é verdadeira. E que se é uma proposição falsa, é falsa. E exatamente isso que fala.
O princípio da identidade dentro do raciocínio lógico. Se uma proposição é verdadeira, ela é verdadeira. Se uma proposição é falsa, ela é falsa. Show de bola! Esse é o princípio que norteia os outros dois princípios. O segundo princípio, que é o princípio da não contradição. O que significa não contradição? Se você tem uma proposição, ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode assumir os dois valores lógicos ao mesmo tempo. Quando você tem uma proposição composta, você pode ter segmentos que são verdadeiros e segmentos que são falsos. Mas no final do contexto, quando você faz a análise, apenas um dos valores como resultado final é atribuído. Ou será verdadeiro ou será falso. Então isso aqui está certo. A primeira está certa e a segunda está certa. E a última? O princípio do terceiro excluído indica que uma proposição poderá assumir um terceiro valor lógico. Não. Não pode. Olha aqui, se você atribuir isso, você cancela as duas anteriores. Só tem dois valores. Ou o valor é verdadeiro ou é o valor falso. Não existe a possibilidade de um terceiro valor. Ok? Então, pela nossa análise aqui, nós temos o quê? Duas respostas corretas. A resposta número 1 e a resposta número 2. Então, olha aqui, ó. Letra A, apenas as afirmativas 1 e 2 são corretas. Essa é a minha resposta. Alternativa letra A. Toma cuidado com esse tipo de pergunta. Vamos para a próxima questão? Bem, vamos para a próxima questão? Uma questão também recente do ano de 2017. Esse é um grande fato que vai orientar teu estudo, tá? As questões são desse ano e é através dessas questões que você tem que se fazer o seu norte para a prova. Assinale a alternativa correta. O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é falso. Ele quer que a minha resposta final seja falsa. Aí ele vai. Os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Ó, ele está trabalhando diretamente com quem? Com a bicondicional. Se ele está fazendo alusão à tabela verdade, a gente vai ter que dar uma olhada na tabela verdade. Vamos olhar a tabela verdade aqui? Aqui nós temos a nossa tabela. A bicondicional é a última lá na tabela. Qual é a regra que é comumente utilizada? Cada professor gosta de adotar uma frase de efeito. Eu gosto de trabalhar de um jeito bem simples. A minha bicondicional, ela vai ser verdadeira quando os meus segmentos são o quê? Iguais. E quem é que fala que são os segmentos iguais? A minha regra do P e do Q. Tá? Elas são iguais quando eu tenho as duas verdadeiras ou então quando eu tenho as duas o quê? Falsas. Então a minha regra da bicondicional, ela é verdadeira quando são iguais. Ou seja, eu tenho as duas proposições verdadeiras ou então eu tenho as duas proposições falsas. Com base nisso, a gente vai voltar agora para a questão para resolver. Os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Show? Beleza. Eu tenho dois valores iguais. Então, quando as duas são falsas, a minha resposta é verdadeira. Essa daqui está certa. O valor lógico de cada uma das proposições for verdade. Tá ok? Só uma pausa. Tá. Porra, agora que eu tô vendo aqui, eu tô falando aqui, ó. Ele quer que é o quê? Falso. Falso. Mas você falou isso. Eu falei, eu li certo, né? Vamos voltar. Então, quando acabar aqui, a gente corta e volta para o segundo. Letra B. O valor lógico de cada uma das proposições for verdade. Ou seja, você tem os dois itens verdadeiros. E os itens são iguais, então a resposta também é o quê? Verdadeira. O valor lógico da primeira proposição for falso. Opa! O que nós vimos na tabela? Vamos dar uma olhada na tabela novamente? Olha aqui, ó. Quando eu tenho verdadeiro com falso, a minha resposta é falso. Quando eu tenho falso com verdadeiro, a minha resposta é o quê? Falso. Mas quando eu tenho falso com falso, a minha resposta vai dar o quê? Verdadeiro. Você tem que tomar cuidado com a pergunta que é feita. Vamos voltar novamente na questão. O que a questão fala? O valor lógico da primeira proposição for falso. Olha aí. Eu tenho três possibilidades ali de resposta. Ou pode dar falso, ou pode dar falso, ou pode dar verdadeiro. Então não tem como eu afirmar isso daqui. Por enquanto essa questão está errada. Mas vamos analisar todas. O valor lógico da segunda proposição for falso. É igual ao anterior. Professor, mas e se for as duas falsas? Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo? Volta para a tabela verdade. Ele fala o valor lógico da segunda proposição for falso. Verdadeiro com falso, a resposta vai dar o quê? Falso. Falso com falso, a resposta vai dar o quê? Verdadeiro. Então, vamos voltar para a questão. O valor lógico da segunda proposição for falso.
Quando o valor lógico da segunda proposição for falso, eu também não posso afirmar nada. Porque se eu tiver um par de verdadeiro com falso, a minha resposta é falsa. E se tiver um par de falso com falso, a minha resposta vai ser verdadeira. Então essa daqui também está errada. E somente uma das proposições tiver valor lógico falso. Observa. Eu tenho 3 itens aqui que são idênticos e os 3 estão o quê? Errado. Dá uma pausa aqui que provavelmente tem um erro nessa questão. Não pode isso. Tô achando estranho também. Também tô achando esquisito pra cacete isso. Tem que bater com a questão que você enviou. Bem, galera, vamos lá. Nossa questão número 3. Assinale a alternativa correta. O valor lógico da bicondicional entre duas proposições é falso, C. Se ele está pedindo para fazer uma análise de duas proposições, de verdadeiro ou falso, não tem para onde fugir. Você vai ter que utilizar a tabela verdade. E também não espere que a tabela verdade esteja na prova, que ela não vai estar. A responsabilidade é do aluno acerca das assertativas que vão ser sendo passadas e ele tem que estar com a tabela afiada, decorada ali, afiadíssima para poder fazer uma boa questão. Primeiro item, os valores lógicos de duas proposições forem falsos. Mas como a gente trabalha a bicondicional? Vamos dar uma olhada na tabela, verdade? Regra da bicondicional. Vários professores trabalham de várias maneiras, cada um tem seu método de falar. Eu gosto de utilizar a seguinte regra. Ela é verdadeira quando são iguais. Mas a referência que a gente tem é sempre acerca das proposições P e Q. Nós temos a regra do P e a regra do Q. Verdadeira quando são iguais. Então, eu tenho certeza que quando eu tiver duas proposições verdadeiras, ou então duas proposições falsas, nós teremos uma resposta como verdadeira. É isso que eu posso falar. De posse disso, agora eu volto para a questão. Os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Então, se ele fala que as duas proposições são falsas, com certeza a minha resposta vai ser o quê? Verdadeira. Tá ok? O valor lógico de cada uma das proposições foi verdade. Eu tenho um par de verdadeiras, são iguais. Então a resposta também é o quê? Verdadeira. Letra C. O valor lógico da primeira proposição for falso. Vamos dar uma olhada na tabela? Olha aqui, ó, na tabela do P e na tabela do Q. Quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a minha resposta é falsa. Quando a primeira é falsa e a segunda é falsa, a resposta vai dar o quê? Verdadeira. Eu tenho um par de respostas para aquela afirmação da questão. Vamos voltar na questão? Ele afirma que é falsa, tá? Eu não posso falar porque eu tenho duas opções. Ou ela é verdadeira ou vai ser falsa. Vai depender do posicionamento da segunda proposição, tá ok? Então eu não posso cravar que é falsa essa resposta, porque ela também pode ser verdadeira. Letra D. O valor lógico da segunda proposição for falso. Vamos olhar a tabela novamente. Olha aqui, ó. Quando eu tenho um verdadeiro com falso, a minha resposta vai ser o quê? Falso. Quando eu tenho um falso com falso, a minha resposta vai ser o quê? Verdadeiro. Igual o item anterior. O posicionamento não é da primeira nem da segunda. Cara, se você tem somente uma das letras, não tem como, dentro do conectivo bicondicional, você afirmar se é verdadeiro ou falso. Vão existir duas possibilidades. Vai depender da letra que vem antes. Voltando para a questão. Então, eu não posso afirmar nada em relação aqui. Por quê? Dependendo do posicionamento, eu posso ter uma resposta verdadeira ou posso ter uma resposta falsa. Isso aqui vai até contra aquele princípio da lógica que a gente viu agora. Por quê? Para uma resposta, dentro da proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Nesse momento, eu tenho duas hipóteses aqui. E por último, quando somente uma das proposições tiver valor lógico falso. Somente uma é falsa. Vamos dar uma olhada na tabela? Olha aqui na tabela. Aqui eu tenho dois pares de verdadeiro. Aqui eu só tenho uma falsa. Verdadeira com falsa, a resposta é falsa. E falsa com verdadeira, a resposta vai ser o quê? Falso. Então, independente do posicionamento das letras, quando somente uma é falsa, não vai ter choro. A minha resposta sempre vai ser o quê? Falso. Vamos voltar para a pergunta? O que a pergunta fala? Ele quer a que realmente é falsa. Então, a alternativa, a letra E. A questão aqui é muito interessante, tem duas pegadinhas no meio dela, que se você não tiver com a tabela afiada, você vai errar.
Beleza? Vamos para a próxima questão. Olha aqui, ó, 2017. Assinale a alternativa incorreta. Na prova não vem assim não, escrito incorreta grandão. Coloquei para poder chamar a atenção. Não vai com muita sede ao pote não. Raciocínio lógico, você tem que ter uma cautela tremenda, tanto na resolução quanto no enunciado. A disjunção inclusiva é falsa apenas quando ambas as proposições são falsas. A negação de uma proposição é falsa se ela for verdade, vice-versa. A conjunção é verdadeira apenas quando ambas as proposições são verdadeiras. A implicação condicional é falsa quando as proposições são falsas. Não vai ter para onde fugir. A gente vai ter que ter o auxílio da tabela verdade para resolver. O que fala a primeira questão? A disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva é representada por quem? Pelo ou, não é isso? E o ou, qual é o símbolo do ou? A letra V. É falso apenas quando ambas as proposições são falsas. Vamos dar uma olhada na tabela verdade? Olha a tabela verdade aqui, ó. Disjunção. Qual é a regra da disjunção? Ela é falsa quando as duas são falsas. E é exatamente isso que ele está falando na questão. Olha aqui a questão como é que está. A disjunção inclusiva é falsa apenas quando ambas as proposições falsas. Show de bola. Então isso aqui é o quê? Verdade. Letra A está verdadeira. Ele quer a incorreta, tá? Então não me interessa que a resposta seja verdadeira. Eu quero a resposta errada. A negação de uma proposição é falsa se ela for verdadeira. E vice-versa. Ou seja, quando você nega, a sua afirmação que era verdadeira vira falsa. E se por acaso ela for falsa, quando você nega, ela vira verdadeira. Perfeito. Esse é o sentido da nossa negação. Letra B está correta. Letra C. A conjunção é verdadeira apenas quando ambas as proposições são verdadeiras. Vamos dar uma olhada na tabela verdade? Qual é a regra da minha conjunção? Ela é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Observa. Nessa questão, ele não está fazendo nem questão de olhar a análise da tabela verdade. Ele está perguntando para você as regras que compõem cada conectivo. Então, a minha conjunção é verdadeira quando as duas são verdadeiras. E é isso que ele afirma na questão. Olha a questão aqui. A conjunção é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Positivo. Então, se eu tenho 4 itens, peguei 3 corretos, o último provavelmente tem um erro. Sempre faça todas as questões, porque de repente você pega um erro que você cometeu na interpretação através da análise de todos os itens. Não pense que, se você tem 4 itens, você já matou 3, com certeza aquele outro. Não, faz todos eles. A lógica trabalha muito com isso. A implicação ou condicional é falsa quando ambas as proposições são falsas. Novamente, ele está fazendo alusão à tabela verdade. Vamos ver a tabela verdade aqui, da nossa condicional. Condicional, que é o se então, né? Qual é a regra básica? Ela é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Em todos os itens restantes, elas são verdadeiras. Ele fala nessa questão que é falsa quando as duas são falsas. Olha aqui, ó. Falsa quando as duas são falsas, não é verdade, a resposta é verdadeira. Quando você tem 2 itens falsos, a sua resposta vai ser verdade. Então, o que ele falou na questão, aqui no item D, a implicação é falsa quando ambas as proposições são falsas, isso aqui está errado. Pronto, cheguei à conclusão, alternativa letra D de dado. Vamos para a próxima? Bem, próxima questão. Assinale a alternativa incorreta. Olha aqui, galera, ó, segunda vez que acontece. Com relação aos conectivos lógicos. Se os valores lógicos de 2 proposições forem falsos, então a conjunção entre elas tem valor lógico falso. Não tem para onde fugir. O que a gente tem que fazer? Volta para cima da tabela verdade. Vamos dar uma olhada lá na nossa conjunção. Vamos na conjunção? Conjunção. Qual é a regra da conjunção? Ela é verdadeira quando as duas são verdadeiras. É baseado nisso que a gente vai resolver a questão. Vamos olhar a questão novamente? Os valores lógicos de 2 proposições forem falsos, então a conjunção entre elas tem um valor lógico de falso. Perfeito. Isso aqui está correto. Porque ela só é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Então todo o restante é falso. Isso aqui está certo. Então a letra A está certa. Letra B. Se os valores lógicos de 2 proposições forem falsos, então a disjunção... Opa, aqui tem que chamar atenção. Observa, nós temos 2 tipos de disjunção. A disjunção inclusiva e a disjunção exclusiva. Quando ele falar somente disjunção e não colocar que é disjunção exclusiva, você vai trabalhar como sendo inclusiva. Se aparecer somente disjunção, trabalha como ela sendo inclusiva. Vamos dar uma olhada na tabela? Disjunção inclusiva. Qual é a regra? Ela é falsa quando as duas são
falsas. Somente quando acontece aquilo. Então, todo o restante é verdadeiro. Voltando para a questão. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a disjunção entre elas será falso. Exatamente a regra. Legal? Letra C. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a condicional entre elas é verdadeira. Condicional. Vamos dar uma olhada na tabela. Olha aqui, ó. As proposições são falsas. A condicional é verdadeira. Vamos voltar para a análise. Então isso aqui está certo, né? Que ele fala que esse valor é verdadeiro. Show! Letra D. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a bicondicional entre elas tem o valor lógico de falso. Vamos olhar a tabela. Bicondicional. As minhas duas são falsas. Olha o que acontece. A regra é verdadeira quando são iguais. Se você tem um par de falsos, a minha resposta é o quê? Verdadeiro. Tá ok? Vamos dar uma olhada no que ele falou? Ele falou que é o quê? Falso. Tá errado. Peguei a minha resposta. Mas aí é aquilo. Lógica, tu tem que olhar tudo. Vamos olhar a última? Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a bicondicional entre elas. Ó, bicondicional a gente já viu aqui 3 vezes hoje. Qual é a regra da bicondicional? Ela é verdadeira quando são iguais as proposições. Aqui ele me deu um par de falsos são iguais, então a resposta é verdadeira. Isso aqui está correto. Então a minha resposta errada é a alternativa letra D. Confere todos os itens. Vai de ponta a ponta em cada questão. Esse tipo de questão é aquela questão que você não pode errar. Beleza? Vamos para a próxima. E a nossa última questão de hoje, vamos lá. Sabe-se que P, Q e R são proposições compostas. E o valor lógico delas, P e Q, são falsos. Nessas condições, olha só, ele pega o valor só de P e Q, tá? Nessas condições, o valor lógico da proposição R na proposição composta, ele me dá a minha proposição composta. Ou seja, ele faz um salseiro. O que eu tenho que lembrar aqui? Que o P é falso e o Q também será o quê? Falso. E ele me dá uma sentença grande aqui. Eu vou colocar essa sentença aqui. Que isso aqui é o símbolo OU, que o símbolo do E, não P, ou R. Como a gente resolve esse tipo de questão? Isso daqui você tem que pensar como sendo uma sentença matemática. E a sentença você resolve de dentro para fora. Então o primeiro tópico a ser resolvido é isso aqui. E o que eu vou fazer também? Aonde eu tenho o valor das letras P e Q, eu já vou colocar esse valor aqui atribuído que é falso. Então vai ficar falso ou o quê? Falso novamente. E olha aqui, ó. O meu P é falso. Esse símbolo antes do P significa que é para você fazer a negação. Qual é o valor contrário de falso? É o valor verdadeiro. Então aqui vai ficar sendo verdadeiro. Ou R. Ok? Vamos resolver isso daqui? Que conectivo é esse daqui? É a conjunção. Qual é a regra da conjunção? Ela é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Como eu tenho uma verdadeira e uma falsa, a minha resposta aqui vai ser falso. Então vai ficar o falso, o meu conectivo, que é o conectivo OU. Aqui tem o OU com R. Vamos fazer isso aqui agora. Conectivo é o OU, tá? É a minha disjunção. Qual é a regra dela? Ela é falsa quando as duas são falsas. Então eu já vou colocar essa resposta. A resposta disso aqui vai ser falso. Falso, o meu conectivo aqui com R. Novamente o conectivo OU. Qual é a regra do OU? Ela é falsa quando as duas são falsas. Como eu tenho uma verdadeira e a outra lá... Ah, mas Fábio, o que acontece com a R? Não sei, é isso que eu tenho que ver agora. Quais são os posicionamentos que eu tenho? Ele, em algum momento ele fala para mim qual é a R? Não fala. Então a gente vai ter que analisar. Primeira opção. Se eu tiver falso, o meu conectivo OU, e a minha segunda opção, falso.
Vamos analisar. Se for um falso com falso, com conectivo ou, falso com falso, a resposta vai ser o quê? Falsa. E se for verdadeira? Falso ou verdadeira, a resposta vai ser o quê? Verdadeira. Pelo fato de eu não possuir o valor do R nessa questão aqui, a minha resposta vai ser o quê? Ou verdadeira ou falsa, dependendo de quem? Da minha proposição R. Vamos dar uma olhada? É falso? Não. Inconclusivo? Não. Ou não é? Não sei, tem que dar uma olhada. Porque eu não cheguei na resposta. Verdadeiro e falso? Não pode. Depende do valor lógico de P? Não depende do valor lógico de P, depende de R. É verdade? Não. Então, dentro dessas respostas, a que vai satisfazer melhor é a minha alternativa letra B. Porque é inconclusivo. Se ele for verdadeiro, eu vou ter uma resposta que vai ser verdadeira. Se ele for falso, a minha resposta vai ser falsa. Essa questão aqui está caindo direto. É uma das apostas para a prova. Toma cuidado com ela. Beleza? Bem, galera, nós estamos terminando a aula de hoje aqui no Seta do Concurseiro. O nosso guia de estudo é pautado no edital. E nós vimos hoje aqui, ó, estruturas lógicas. Próxima aula de raciocínio lógico, nós vamos ver lógicas de argumentação. É aquela parte que fala de negação, equivalência, e daqueles problemas que tem uma estrutura lógica bem montada para a gente começar a resolver. Beleza? Seta do Concurseiro sempre presente, auxiliando no seu estudo, na sua aprovação para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nesse concurso agora que está faltando bem pouco tempo. Até a próxima!